Muitos pacientes se perguntam por que o psicanalista fica em silêncio durante tanto tempo nas sessões. E realmente essa é uma questão muito interessante. A gente precisa entender que existem motivos teóricos para isso. E se a gente fizer um breve percurso pela história e pela teoria da psicanálise, a gente vai entender melhor por que esse silêncio acontece. Em primeiro lugar, na psicanálise, chamamos a nossa mente de aparelho psíquico. E na teoria, acreditamos que no nosso aparelho psíquico existem ideias que nós mesmos desconhecemos. E mesmo que nós desconhecemos essas ideias, elas influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Na teoria psicanalítica, entendemos que dentro da nossa mente ou aparelho psíquico existe um lugar em que essas ideias estão presentes, e esse lugar se chama inconsciente. Para a gente entender melhor a existência dessas ideias e a existência do inconsciente, a gente pode pensar na hipnose. A hipnose, inclusive, foi o primeiro método de tratamento que o Freud, o inventor da psicanálise, utilizou nos seus primeiros pacientes. Na hipnose, o hipnotizador coloca a pessoa hipnotizada em um estado de não consciência, um estado parecido com o sonambulismo. E nesse estado, ele sugere algumas ideias para a pessoa. Depois de acordar desse estado, a pessoa não se recorda dessas ideias que foram sugeridas para ela. Só que ela passa a agir em conformidade com essas ideias, apesar de não ter consciência destas. No começo da sua carreira, o Freud se deparava com pacientes que tinham uma série de sintomas, como dores, alucinações, paralisias. Curiosamente, os médicos na época tentavam achar causas físicas para esses sintomas, mas eles não encontravam causas físicas. Então começou-se a ter uma hipótese de que esses sintomas eram causados por influências mentais e não físicas. Freud utilizava da hipnose para tratar desses pacientes. E nesse tratamento, colocava a pessoa hipnotizada no estado de sonambulismo e sugeria para ela que quando ela acordasse, ela não teria mais esses sintomas. Se o paciente tivesse uma tosse nervosa, por exemplo, o médico colocava a mão na laringe do paciente e dizia que a causa da tosse tinha sido retirada. Quando o paciente tinha uma paralisia no braço, o médico falava para o paciente mexer cada parte do seu braço. Assim que os pacientes acordavam, de fato eles se livravam desses sintomas. Com o passar do tempo e com a ajuda de outro médico chamado Joseph Breuer, Freud foi se dando conta que com a hipnose ele podia não só influenciar os sintomas dos pacientes, como encontrar a causa desses sintomas. De acordo com Freud, o que causava esses sintomas era a presença de ideias inconscientes na mente do paciente, que assim como as sugestões dadas pelos médicos durante a hipnose, influenciavam o comportamento dos pacientes, apesar de eles não se lembrarem dessas sugestões. Essas ideias, na verdade, se tratavam de lembranças de momentos em que o paciente não pôde ou não se permitiu expressar suas emoções de maneira adequada à situação. Justamente por não poderem expressar os seus afetos na situação, é que esses momentos eram retidos no inconsciente dos pacientes. Diferente das sugestões dadas pelos médicos, essas ideias inconscientes eram adquiridas pelos pacientes ao longo da história de suas vidas. Como exemplo desses pacientes, a gente pode pensar na Ana O, que é considerada a primeira paciente da psicanálise. Essa paciente tinha diversos sintomas estranhos, mas um deles se destacava. Ela tinha uma dificuldade enorme em beber água. Curiosamente, quando a paciente não estava hipnotizada, ela sentia bastante sede, mas não conseguia entender por que ela não conseguia beber água. Durante uma das sessões de hipnose com Freud, Ana O pôde se lembrar que ela tinha uma camareira no passado que ela não gostava muito. Certa vez, ela lembrou que essa camareira foi flagrada por ela dando água para o cachorro da família no copo em que a família utilizava para beber água. Isso despertou muito nojo na paciente, que, apesar disso, queria ser gentil com a camareira e não expressou a sua raiva no momento. Quando ela contou essa situação durante a sessão de hipnose,
ela pôde expressar toda a raiva que não tinha expressado naquele momento. Assim que ela expressou essa raiva, o seu sintoma desapareceu. Podemos pensar que o sintoma da paciente de não conseguir beber água era uma forma substituta de se lembrar dessa situação e descarregar o afeto. A partir do momento que Ana-O pôde expressar, através de palavras, a raiva sentida naquela ocasião, ela não precisou mais do sintoma para fazer isso por ela. Assim, ela pôde se livrar desse sintoma. A partir do resultado positivo obtido do tratamento da Ana-O, bem como do tratamento de outros pacientes, o método de hipnose proposto por Freud passou a ter outro objetivo. Ele já não objetivava mais sugerir para os pacientes em estado hipnótico que eles se livrassem dos seus sintomas, mas se utilizar desse estado em que os pacientes se encontravam para buscar as causas desses sintomas. Quando os pacientes se remontavam aos momentos em que não puderam expressar os seus afetos e assim podiam expressar as suas emoções nesses momentos, eles não precisavam mais dos sintomas para expressar essas emoções de maneira substituta. Então eles se livravam desses sintomas. Apesar disso, depois de certo tempo, Freud percebeu que a hipnose não era tão eficaz assim, pois muitos dos sintomas dos pacientes retornavam, e muitos pacientes não eram hipnotizáveis. Portanto, a partir desse momento, Freud abandona a hipnose e formula um novo método de tratamento, chamado associação livre, inclusive o método que é utilizado até os dias atuais na psicanálise. Normalmente, quando falamos, são ideias racionais que direcionam a nossa fala. Por exemplo, se eu começo a me queixar de um problema familiar, eu deixo de falar de outros assuntos que vêm na minha cabeça, como problemas financeiros, ou problemas de saúde, ou outros assuntos. Quando falamos de maneira mais espontânea, através da associação livre, nós deixamos de lado essas ideias racionais que normalmente direcionam a nossa fala. E, na verdade, o que está por trás da associação livre é que são as ideias inconscientes que passam a direcionar a nossa fala. Mas afinal, por que nós não conseguimos expressar essas ideias inconscientes de maneira direta? É porque essas ideias inconscientes geralmente vão contra os nossos valores morais. Esses pensamentos que durante a associação livre aparentemente se associam de maneira sem sentido, na verdade servem como uma maneira substituta de expressar as ideias inconscientes, assim como os sintomas. Como exemplo dessas ideias que se associam aparentemente de maneira sem sentido e de sintomas como forma de expressar de maneira substituta as ideias inconscientes, podemos pensar no caso de outra paciente do Freud chamada Elisabeth von R. Essa paciente sofria de dores nas pernas e, de acordo com Freud, as dores nas pernas eram um sintoma que, de alguma forma, expressavam ideias inconscientes dessa paciente. Obedecendo ao método de associação livre, Elisabeth von R ia contando várias histórias da sua vida para Freud. Inclusive, contava que o seu pai tinha falecido há pouco tempo e ficou acamado bastante tempo antes do falecimento. E a paciente ficou responsável pelos seus cuidados. Certa vez, a família da Elisabeth chamou ela para ir a um evento em que um jovem rapaz por quem ela era apaixonada estaria presente. A paciente, então, se encontrou com esse rapaz nesse evento e o rapaz ofereceu caminhar com a paciente de volta para sua casa. Enquanto a paciente caminhava com o rapaz de volta para sua casa, ela sentia uma paixão muito grande pelo rapaz. Assim que a paciente chegou em casa, no entanto, ela encontrou o pai que havia piorado bastante o seu quadro de saúde. Isso fez com que a paciente se recriminasse por ter tido um momento de felicidade enquanto o pai tinha um momento de sofrimento. Pelo fato da caminhada com o rapaz ter sido uma experiência prazerosa para a paciente, ela tendia a querer se lembrar dessa experiência. Só que lembrar dessa experiência era ao mesmo tempo se lembrar que enquanto ela vivia a satisfação, o pai vivia um momento de sofrimento. Isso ia contra os valores morais da paciente. Portanto, a paciente se encontrava num impasse, pois, por um lado, ela tinha sentido prazer na caminhada com o rapaz e tendia a se lembrar dessa situação, mas ao mesmo tempo se recriminava por essa lembrança, pois ela fazia com que ela se lembrasse que, ao mesmo tempo que ela tinha essa satisfação, o pai sofria na casa com a piora do seu quadro. Então, qual foi a solução encontrada pela paciente?
De acordo com Freud, ao invés da paciente se lembrar da caminhada com o rapaz, ela deslocou a lembrança da caminhada com o rapaz para as dores nas pernas sentidas na ocasião. A partir desse último exemplo e das descrições sobre a associação livre, podemos voltar à pergunta do porquê o psicanalista fica em silêncio por tanto tempo durante as sessões. Podemos pensar que, assim como as ideias racionais ou conscientes que normalmente direcionam a fala do paciente, a fala do psicanalista também pode desviar a fala do paciente, impedindo assim a ocorrência da associação livre do paciente como forma substituta de expressar suas ideias inconscientes. Quanto mais tempo o psicanalista fica em silêncio e deixa o paciente falar, mais material se acumula para o psicanalista ajudar o paciente, a partir dessas ideias substitutas, chegar às ideias inconscientes originais. Quando o paciente finalmente chega a essas ideias originais e consegue expressá-las por meio de palavras, ele já não necessita mais do sintoma para expressá-las de maneira substituta, e assim se livra desses sintomas. Bom, assim podemos explicar em parte por que o psicanalista fica em silêncio durante tanto tempo nas sessões e o próprio funcionamento da psicanálise. É isso, espero que tenha ficado claro. Um abraço.